Bom, pessoal, conforme eu prometi semana passada para vocês, hoje eu ia trazer, e como estou trazendo, o Derlei Silva. O Derlei, eu até, antes dele contar a versão dele, eu vou contar a minha história em relação a ele, que ele me ajudou muito. Quando nós iniciamos a TV Brusque, ele foi o primeiro a se prontificar a fazer um programa, já que a televisão Brusque não tinha ninguém que fazia televisão mesmo, não existia televisão, fomos pioneiros, e o Derlei logo se prontificou a fazer a parte, somente de entrevistas, que é tão importante para as pessoas saber o que está acontecendo, a opinião das pessoas que vivem nessa cidade. E o Derlei é um profissional da área. Para mim, hoje, eu o considero um dos melhores entrevistadores de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, seja na mídia radiofônica, seja na mídia televisiva, e ele está conosco até hoje, e vai ficar muito mais tempo. Ele tem carta branca aqui, sabe, daquele que eu não... Tem que ficar quietinho para ganhar a balinha Zequinha, não posso dizer nada. Mas o Derlei, ele tem uma história, é uma ligação umbilical com a nossa família, porque o pai dele e o meu pai tinham essa relação umbilical. Lá no início da carreira, no início da Rádio Araguaia, o pai dele menino ainda, e o meu pai começando a carreira já se cruzar e foi. Aí a dona Arani e o seu Darico, são os pais do Derlei, eles... O Dario foi tocar a carreira dele depois de Itajaí, e a dona Arani ficou aqui criando, quantos são? 4, né? Nós somos em 4, Luciano. Sou mais velho. Todos eles entraram na mídia, Derlei. Na verdade é o seguinte, o único que continua trabalhando em comunicação sou eu, mas depois o Dilmei trabalhou em rádio, o Davis trabalhou em rádio, e o Delamar também trabalhou em rádio. O Delamar até hoje ainda trabalha, faz o plantão de esportes na Rádio Cidade. Mas eles fazem isso como um bico, na verdade, porque não é a profissão deles. Agora, a tua infância, tu era daquele que acompanhava o teu pai no rádio, já quando ele ia para a Rádio Araguaia fazer os programas dele? Olha, aí é que está, interessante isso, porque quando eu estudava a gente chamava de Colégio Feliciano Pires, eu estudava de manhã e o meu pai fazia um programa de rádio, se não me falha a memória, era das 9 ao meio-dia, ou das 8 ao meio-dia, depois do Celso Teixeira. Acho que era das 8 ao meio-dia. Coincidentemente, o mesmo horário que eu faço hoje. O nome do programa era... Não sei se era Parada do Sucesso, era Disco que eu gosto, algo assim. Ali na Rádio Araguaia, ali em cima da farmácia do SESI, frente ao Hotel Gracker. Isso. Aí eu saía da escola, ia até a rádio esperar o meu pai. O que eu fazia? Eu ficava lá no meu pai fazendo o programa, eu chegava às 11h15, 11h20, eu ficava lá no estúdio acompanhando o programa, depois eu saía para a discoteca, você deve se lembrar da discoteca, né, Luciano? E muitas vezes eu ia lá atrás, onde o teu pai tinha um escritório. Isso, exatamente. E interessante que lá atrás tinha umas revistas do Lions, tinha jornal A Nação, vários outros jornais, o jornal O Estado de Florianópolis, E eu ficava lá folheando e tinha um radinho lá, eu ficava escutando. Então, na verdade, a minha vida, eu estou no rádio hoje, eu estou na comunicação por vocação mesmo. Eu já tive outras oportunidades de seguir por outros caminhos, mas eu faço porque eu gosto. Trabalho em rádio, estou aqui na TV com vocês, e você sabe muito bem, porque eu tenho prazer nisso, eu tenho satisfação de trabalhar na comunicação. Trabalho 31 anos na Rádio Cidade, trabalhei 2 anos na Rádio Araguaia, onde eu comecei, Também com o seu Wilson Santos, que quando eu saí, que eu fui trabalhar na Rádio Cidade a convite do Mário Pessoa, e do Wilson Barros, hoje falecido, que era um comunicador lá da Rádio Cidade, o seu Wilson me chamou e disse, Derlei, não vai, fica aqui, nós vamos te dar um programa aqui. Aí eu disse, seu Wilson, eu já dei a resposta lá na Rádio Cidade, eu vou para lá. E fui. Então, a minha ligação com o rádio, com a comunicação, tem a ver muito com o meu pai. Na verdade, não foi meu pai quem me convidou para trabalhar em rádio. Quem me convidou foi o Mário Pessoa. Ele é que me fez o convite para trabalhar na Rádio Araguaia. Quando, naquela época, meu pai era um dos donos da Araguaia, já estava sendo, e aí o Mário Pessoa era o gerente, onde ele contratou. Exatamente. Para você ter uma ideia, eu trabalhava na Rádio Araguaia de manhã, trabalhava das 5 ao meio-dia,
e trabalhava no Arker Loja 1, da 1h30 às 9h. O Arker ficava aberto até às 9 horas. Paysanduano, como você é, às quartas-feiras tinha jogo no Cônsul Carlos Renault, eu saía do Arker, ia direto para o Cônsul Carlos Renault assistir os jogos do Paysandu. Em 1980, 81, cansei de fazer isso. Então eu trabalhava de manhã na Rádio Araguaia e à tarde eu trabalhava no Arker. Eu inclusive parei de estudar na época, né? Fui concluir o segundo grau que a gente falava só em 82. Em 82 eu parei um ano para trabalhar, fazer o serviço na Rádio Araguaia e no Arker. Agora, quem trabalha em mídia, principalmente a mídia rádio, pela facilidade de locomoção, né? Você pode cobrir aqui, cobrir lá, veio o gravador, veio hoje o celular que já grava, já fotografa, já faz tudo. Eu vejo assim, todo profissional de rádio, ele tem muita história para contar. Porque ele tem aqueles espaços, horários que ele faz, depois ele vai atrás de notícia. Qual for assim, você podia citar para o telespectador aqui, as histórias do Dirley como radialista, digamos assim, aquelas que te fizeram rir, que te fizeram chorar ou que te emocionaram, digamos assim. Olha, você sabe que... Chorar de raiva, que eu digo, né? Ou emoção, que daí é chorar. Não, tem muita história, sem dúvida. Quem trabalha em rádio, está aqui o nosso querido amigo Rodrigo Santos, teu filho, que também tem história. Mas eu penso que a gente tem mais histórias positivas do que as negativas. É evidente que aconteceram histórias negativas. Eu tenho uma história, eu tenho um fato que aconteceu comigo de forma negativa, que, digamos assim, eu nasci de novo, que foi em 1992, quando o Brusque foi campeão. Estávamos eu e o Marcos Feijó voltando de Chapecó. A dona Marise Ratzke, proprietária, com o Dr. Roberto Ratzke, da Rádio Cidade, disse assim: Dirley, fica em Chapecó. Era de praxe, a gente, quando a viagem era muito longa, você ficar na cidade do local do jogo, dormir e no outro dia voltar. Eu olhei para o céu, vi aquele céu estrelado, eu disse assim: ô Feijó, vamos voltar para Brusque, né? Saudade de filho. Detalhe, nós voltávamos de madrugada algumas vezes e no outro dia estávamos trabalhando, né? E quando chegou ali próximo à Ponte Serrada, depois de Xanxerê, nós sofremos um acidente. Na época não se usava o cinto de segurança, não era obrigatoriedade. E confesso para você, Luciano e telespectadores da TV Brusque, eu nasci de novo, eu e o Marcos Feijó, porque por muito menos muita gente morreu. A gente atravessou o asfalto, capotou, porque tinha um buraco, nós capotamos e caímos numa ribanceira de mais ou menos 50 metros até um ribeirão, com o carro, com as 4 rodas dentro do riacho, e o riacho cheio, até a cintura mais ou menos. Enfim, ali foi um fato assim bem triste na minha vida, porque tinha a ver com o meu trabalho. Eu estava voltando de uma transmissão. Bem, do ponto de vista que se olha, né? Triste e alegre por ter escapado, sido perdoado dessa vez. Foi coisa assim de segundo. Agora, de histórias assim que tem várias, né? Eu vou te contar no futebol, tá? Eu vou te contar pelo menos umas 2 assim que são. Eu sempre conto pro pessoal que são boas. Eu estava fazendo um jogo Paysandu e Ipiranga de Tangará, segunda divisão, 1986. O presidente do Paysandu era o Vlad Apel, o diretor de futebol, o Beto Stack. Nós fomos naquele jogo, o Paysandu ficou em Videira. E o Ipiranga de Tangará, o dono do time, era o Seron, irmão do Seron deputado, que são de Lages. Eles, na verdade, eles são ali da região, né? E o Seron era um cara mais ou menos de 2 metros de altura. Ele era muito... A figura dele parecia muito aqueles lenhadores do Canadá, sabe? Aquele cara grandão, forte. E ele era exatamente isso, um cara alto, forte e absolutamente ignorante. Ignorante no trato com as pessoas, assim. O Paysandu estava 0-0, um jogo difícil, de repente o Paysandu teve um pênalti. Estávamos eu, Jota Duarte e o Sidney Almeida. O Sidney Almeida era o narrador, o Jota comentando e eu repórter. Em 86 eu tinha 23 anos. Eu estava no campo e o Sidney disse: e aí, e o pênalti? Não, foi pênalti mesmo, mas foi, tá, Luciano? Foi pênalti. E foi pênalti, aí eu estava do lado do Bandeirinha, porque aí os caras do Ipiranga vieram até o Bandeirinha para dizer: não, vai lá e diz pro árbitro que não foi pênalti. E eu dizendo ali: não, foi pênalti. Veio o goleiro do Ipiranga e mais o presidente do clube, me cercaram
E, não foi pênalti não foi, tu vai apanhar se tu dizer que não foi pênalti, não foi pênalti. Eu fechei o microfone, com o microfone fechado eu disse, eu fiz isso, tá? Olha, pensando bem, e eu olhei para a cabine, Sidney, pensando bem, Jota, não foi pênalti. Agora, analisando bem, não foi pênalti. O Jota Duarte na cabine fazia assim para mim com o microfone, não está funcionando. E não é que não estava funcionando. Eu fechei o microfone, senão eu ia apanhar. Quem me salvou foi hoje o Rogério, que é diretor da Rádio Catarinense, que estava do meu lado, era o repórter da Rádio Catarinense. Joaçaba, que tem a Rádio Catarinense, fazia os jogos do Ipiranga de Tangará, porque ficava ali próximo, né? Ela tinha uma abrangência ali. O Rogério chegou e disse, ninguém vai bater no rapaz, o rapaz está fazendo um trabalho desse. Não, mas pensando bem, não foi mais pênalti mesmo, mas não foi pênalti. Eu me livrei, senão eu ia apanhar, tá? Eu fechei o microfone e fiz isso. E um outro fato que aconteceu também, que foi muito hilário, e eu tive que sair da cabine para não... para dar a gargalhada fora, falecido Nilson da Costa, pessoa magnífica como ser humano e um profissional de uma inteligência fantástica. Ele tinha um improviso, aliás, com ele que eu aprendi muita coisa, que o Nicolau, que a gente chamava, o Nilson Nicolau da Costa, era uma pessoa extremamente bem-humorada, inteligentíssimo e tinha uma presença de espírito para as coisas assim fantástica. Aí nós estávamos fazendo Jogos Abertos de Joinville em 1986 também, tá? Em Joinville, olha, a coincidência da data. Estávamos em Joinville, eu estava eu não me recordo mais o nome do ginásio, que tem uma arquibancada bem grande, fazendo um jogo de handebol, Brusque, não sei quem, handebol feminino de Brusque, era muito forte nos Jogos Abertos. E o Nilson era um cara bonachão e malandro, assim, ele era para fazer reportagem, eu ia narrar, isso, ele era malandrão, assim, ele esticou o fio lá para a quadra, diferença da cabine até era grande, né? Ele esticou o fio e veio com a escalação dos times, entregou para mim a escalação dos dois times, tal, peguei, vi a escalação, tal, abri a jornada, aí ele olhou para mim e disse assim, não vou lá embaixo fazer o jogo não, eu vou ficar aqui em cima. Eu disse, tudo bem, jogo, nós estamos transmitindo para Brusque, quem está em Brusque não está ouvindo o que a gente, se tu dizer que está lá embaixo ou não está, quem está escutando em Brusque não vai saber, né? Então, tudo bem. Quando acabasse o jogo, ele ia descer e fazer as reportagens, entendeu? Aí ficou o Nilson lá, aí eu fui dar a escalação. Aí, Nilson, a escalação das duas equipes. Aí o Nilson deu a escalação, eu lendo o comercial, depois das escalações, que é assim que a gente faz em rádio, né? Quando chegou na hora da arbitragem, eu disse assim, muito bem, Nilson da Costa, e a dupla que vai apitar o jogo de handebol, Brusque, Caçador, sei lá quem era o outro time. Aí o Nilson olhou para mim e disse, como diz, eu não tenho arbitragem. Te vira, né? Eu disse assim, arbitragem, Nilson, te vira. Ele pegou o microfone. Muito bem, Derlei. A arbitragem é a seguinte: Paulo Aparecido Schmidt e Nelson Kreidloff. 2 nomes em alemão. Eu olhei para baixo para os árbitros. 2 neguinhos. 2 criolinhos. Aí o seguinte, cara, ele falou aquilo e eu... Kreidloff, ele deu os 2 sobrenomes de alemão, né? E os 2 pretinhos. Eu lembrei, isso aí não, né, cara? E ele falando e rindo. Quando eu peguei o microfone, eu não consegui falar. Aí eu devolvi o microfone para ele, saí para a cabine, fui rir lá fora, antes de começar o jogo. Eu voltei e disse no ar, Nilson, agora você sai daqui. E ele teve que... Vai para baixo. E ele não podia olhar para mim, ele falava e olhava para mim, a gente me lembra. Então foram 2 cenas assim que foram coisas que o rádio consegue deixar a gente. Tiveram outros fatos também. O rádio, a TV não tem como tu improvisar. Tu estás aqui, tu estás aparando, não tem improviso. Ou é ou não é. Agora o rádio você pode fazer isso. Posso divertir atrás do microfone, né? Porque careta, pô, como eu vejo na rádio, quando eu vou dar algumas entrevistas para ti, entendeu? Você vai pegando o pé de quem está lá na técnica, mas quem está em casa não está vendo. Não está ouvindo. Teve um jogo em Joaçaba, também nos Jogos Abertos, em 1989. Joaçaba sediou 2 vezes os Jogos Abertos, em 88 e 89. Eu estava no ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil. E ele era um ginásio pequeno, era ginásio Ivo Silveira. De Santa Catarina, o governador Ivo Silveira fez uma série de ginásios. E aquele ginásio ele era interessante porque a cobertura ela era vazada aqui, assim, né, para a entrada de ar. E em uma tarde eu estava transmitindo o jogo de handebol e estava eu e o Sérgio Ferreira, Rádio Cidade. Eu num ponto, o Sérgio Ferreira em outro ponto.
e estava ventando lá em Joaçaba. Aí eu tinha pegado as escalações e coloquei em cima da mesa e comecei a narrar o jogo. De repente, deu o vento, carregou o papel, né? O time de Brusque eu conhecia, o outro time, aí para mim Maria era Maria, Valdete era Valdete, eu inventei os nomes. Porque é o seguinte, ô Luciano, você acha que eu ia parar a transmissão? Ah? Isso não, mas então o rádio, você tem que ter criatividade. É sempre assim, ó. Quem é narrador, o teu filho você tem que contar um fato. Quando você está narrando, você está contando um fato. O jogo pode ser o pior do mundo, mas se você está ali fazendo a entonação com emoção, com vibração, quem está lá do outro lado escutando, pensa que é o jogão. Entendeu? Ou pode ser o contrário, o jogo pode ser emocionante e o narrador for daquele que está narrando velório, né? Quem é que vai escutar? Então, esse é o rádio. Acho que paga o preço alto disso é o Galvão Bueno, né? Porque o Galvão Bueno quer narrar rádio, mas só que na televisão. Ou seja, que jogasse aquela emoção, o cara olha, pô, mas não tá jogando nada, ou aquela corrida, o cara não está correndo nada, e ele bota aquela emoção dele, então ele tem essa relação de ódio e amor com o Brasil. Agora, o Dirley, o que me chamou sempre a atenção, desde que eu era menino, que o meu pai também trabalhava, o rádio, vocês que foram na época, a primeira rádio de Brusque, foi sempre a Rádio Araguaia, teve a primeira FM, foi a segunda do estado, a FM da Araguaia, né, que na época do meu pai foi fundada, depois só tinha Floresta Negra em Joinville, depois foi a de Brusque. Não, tinha a Verde Vale em Blumenau. Não, ela veio depois, a Verde Vale. Isso eu me lembro que eu participei da parte burocrática que o meu pai era a segunda rádio. Até o pessoal não fazia propaganda porque dizia assim, para que não tem ninguém? Ninguém pega. Como disse para mim da TV Brusque, hoje vou pegar patrocínio da Águas Claras. Eu não pego a TV Brusque. Por que eu vou fazer propaganda da TV Brusque? Mas é com relação aos momentos tristes da cidade, como as catástrofes, o rádio sempre teve um papel preponderante na comunicação entre as pessoas, né? Quantas famílias angustiadas foram salvas dessa angústia, porque vocês, nos plantões, nas madrugadas virando, vocês estavam sempre servindo daquele ponto de... Era quem estava aqui. A palavra está me escapando agora, mas é o contato que a família tinha, só para ver. Olha, 2009 e 2011... Com 2009, aí eu estava sozinho, em 2011 o Rodrigo começou a tocar naquela da enchente. O Rodrigo saiu aqui da TV, viu que a coisa realmente estava terrível, foi lá para a rádio e começou a chamar os repórteres e trazer informações. Eu penso que aí, o Luciano, reside a grande importância do rádio, diferentemente da televisão. O rádio, ele é um veículo mais, ele interage mais com o pessoal, com as pessoas, com quem está em casa, no carro. Ele é um veículo com mais facilidade de penetração junto aos grupos de pessoas. Ou é no carro, ou é em casa, hoje é a internet, né? Em 84, eu já estava em rádio, estava na Rádio Cidade. Na época, nós não tivemos condições de fazer esse trabalho, porque, por exemplo, da Rádio Cidade derrubou a torre. A Rádio Araguaia ficou debaixo d'água porque a torre ficava ali Isso, e ficou fora do ar. Né? Você lembra disso? Então, ela aguentou até um tempo, exato. A água foi nela e ela... Mas não fosse o rádio, nesses momentos, ele serviu realmente de intermediário, porque nós não tínhamos mais telefone, as pessoas não tinham mais como se locomover, estavam ilhadas, e aí residiu a grande importância do rádio, em você comunicar como é que estava a situação, em até tranquilizar as pessoas em relação à família, porque você começava a receber informações, olha, o Luciano avisa a dona Lúcia que ele está ilhado em tal lugar, mas está bem. A dona Lúcia, que não tinha contato por telefone com o Luciano, ficava mais tranquila, enfim. Então, isso aí foi muito importante nesses momentos de tragédia na nossa cidade, com relação às enchentes, né? E 2009, que não foi tão enchente, mas foi mais deslizamento também, que acabou vitimando tantas pessoas. Tivemos uma morte aqui em Brusque em 2009, mas o patrimônio que se perdeu.
sonho, toda uma vida, né, construída foi soterrado, digamos assim. Agora, as campanhas, né, toda essa parte, eu me lembro no parque mais antiga ali, né, o interior de Botuverá, de Vidal Ramos, de Nova Trento, tudo isso aí, eles seguiam muito pelo que o rádio fala é uma verdade absoluta. E o Dirley, ele tem uma formação, ciências políticas, né? Eu sou formado em ciência política pela Univale, ciência política, e a minha formação também, depois eu fiz a faculdade de jornalismo. Essas duas faculdades. E é um homem com uma opinião muito forte, vocês acompanham a rádio, a cidade hoje, e vocês veem que ele coloca a opinião dele sem medo, né? E muitas vezes ele sofre o ataque, né, de grupos que debitam, né, as observações, né, a uma questão o Dirley se vendeu, o Dirley é isso, o Dirley é aquilo, né? Mas quem conhece o Dirley já de mais tempo sabe que quando é para bater, bate, quando é para defender, defende. Ou seja, eu penso, se estiver errado, me corrija. Agora, se um locutor de rádio não tiver a confiança da população, né, ele é desmascarado logo. Nós tivemos casos de profissionais de rádio aí que estão execrados do microfone hoje, precisa de botar a boca, o pessoal desliga, porque o cara é totalmente sem credibilidade, né? Como é isso? Isso te machuca muito, Dirley? Luciano, um tempo atrás, interessante você mencionar isso, um tempo atrás era uma coisa que eu trabalhava em rádio, eu tinha uma preocupação muito grande em o que eu dizia, porque eu achava que eu não quero magoar, nem quero que alguém fique contrariado. Honestamente, eu consegui um amadurecimento tão forte no que eu faço hoje no jornalismo, no rádio, principalmente na Rádio Cidade, que isso não me importa mais. Hoje eu faço rádio não para convencer o Luciano, eu não estou interessado que o Luciano concorde com o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, tem que se esclarecer o seguinte: tem gente que diz, jornalista não pode ter opinião. Sim, agora eu sou um ser humano, sou um cidadão, e por eu ter um título de formação, de graduação em jornalismo, eu não posso opinar. Uma coisa é você contar uma notícia, contar um fato, ou escrever um fato, relatar um fato no rádio. Você tem que contar como ele aconteceu. Outra coisa, e isso eu não... é analisar o fato. Então, é uma coisa e outra. Eu gosto de analisar o que eu escrevo ou o que eu digo. Eu analiso, não tenho medo de analisar. E outra coisa também, eu tenho posicionamento, inclusive político. É muito claro o meu posicionamento político aqui na cidade em relação à situação atual da política de Brusque. Certo? Tenho absoluta tranquilidade em dizer isso. Agora, evidentemente que qualquer opinião que eu acabe colocando no ar, lá na Rádio Cidade, por exemplo, ou aqui na TV Brusque, isso tem uma influência. Mas sabe por que tem uma influência? Porque eu tenho isso, credibilidade. Porque se eu não tivesse credibilidade, ninguém não estava nem aí para mim. Entendeu? Ninguém não estava nem aí para mim. Então, quando diz, o Dirley se vendeu, o Dirley não sei o quê, quem diz isso é porque já fez isso. Quem diz isso é justamente quem faz isso. Quem se vende, quem troca de lado. E ele acha que é geral. Luciano, nós tivemos aí 2 anos, 2 períodos, 2 mandatos de administração do Ciro Rosa. Eu fui vereador de oposição dele 4 anos. Locutor e comunicador, jornalista na Rádio Cidade, sempre batendo em cima daquilo que eu entendia naquele momento para a cidade que não era adequado. E daí, qual é o problema? Minha opinião. Agora, eu não sou o dono da verdade. Não sou o dono da verdade aqui na TV, assim como você não é também, como qualquer jornalista, também não sou o dono da verdade lá na Rádio Cidade. Uma coisa que a gente tem que separar é o seguinte: você pode ser meu amigo, agora, o meu posicionamento você tem que respeitar. E para que você me contrarie, vem com uma argumentação melhor do que a minha. Se não tiver uma argumentação melhor, então que não venha. E outra coisa, tanto aqui na TV Brusque como lá na Rádio Cidade, eu não fujo de pergunta nem fujo de resposta. E eu sempre gosto de, quando eu estou fazendo uma pergunta, também comentar a resposta do meu entrevistado. Porque esse é o tipo de jornalismo que eu gosto de fazer. Agora, aquela história de fazer jornalismo com a pergunta feita e você me responder o oba-oba e tchau, benção, isso eu não gosto de fazer. Eu procuro fazer tanto aqui na TV Brusque. E depois é o seguinte, né? Eu não sou um jornalista de apenas uma editoria.
Eu sou um jornalista que gosta de todas as editorias. Eu gosto de falar sobre esporte, sobre política, sobre economia, sobre política internacional, enfim, sobre cultura. Tem algumas coisas que eu não domino tanto como você, por exemplo, como o Rodrigo Santos, ou como o Alain, ou qualquer outro colega da gente, né? Tem coisas que o cara domina mais do que eu. Agora, numa coisa eu vou dizer para ti, aqui dentro de Brusque, na área do jornalismo, em relação à política, até porque eu já militei dentro de partido político, eu já fui vereador, eu fiz um curso ligado à área, embora seja diferente a prática da teoria, mas eu conheço alguma coisa. Né? E felizmente eu tenho uma boa relação com todos e às vezes você consegue captar algumas informações que mesmo aquele, entre aspas, teu adversário acaba te passando. Isso se aprende com eles, inclusive, o que não se deve fazer, né? É o contraponto. Ou te dá a certeza, agora tem situações que a gente, como tu falaste, dependendo da argumentação, não tem por que não mudar de opinião. Né? Olha, novas informações chegaram acerca daquele assunto, portanto, a minha opinião agora diante disso é essa, aquela. Né? A gente acontece muito isso. Agora, o caso de político, né? Porque o que tanto que fizesse que ciências políticas, né? Eu sei que tu és grande fã do Carlos Cel, que é o professor Carlos Cel, inclusive eu gostaria de trazer um dia aqui para ele explicar, porque fala-se nessa reforma política, reforma disso, reforma daquilo, mas ninguém, nem os políticos sabem de certo o que significa isso, as consequências dos prós e dos contras, do voto distrital, do voto misto, lista, não sei o quê, todas essas coisas. Agora, na tua visão, como um analista político, foi vereador, é formado em ciências políticas, como é que tu enxerga o quadro da política brasileira para o futuro, com essa mexida toda, com essa falta de fidelidade, todo mundo só pensa no seu lado, não tem ninguém pensando mais na comunidade, eu não vejo nenhuma exceção nisso aqui, para essa regra, para mim não tem exceção, todos os políticos estão pensando somente na sua carreira, ao seu lado, essa é a minha opinião, pelo menos. Como é que tu vê isso aí? Onde é que vai desaguar isso? Na verdade, o que precisava uma grande revolução na área da política, seja na legislação dela, ou seja também na questão partidária. Primeiro, pela fidelidade. Hoje você troca de partido, um exemplo claro que é recente, de alguns dias atrás. Paulinho Bornhausen deixou um partido de direita, teoria política, um partido de direita, para passar um partido de esquerda. O PSB foi um partido comunista no passado, que mudou de sigla, isso na teoria. Na prática a gente sabe que não é isso. Tanto que o dono do partido é neto do comunista tradicional, né? Então é o seguinte, no mundo hoje, Luciano, na verdade, a teoria política, essa coisa de esquerda, centro e direita, ele já acabou, né? O que importa é governar. Agora o Brasil, para ser bem, sintetizar bem a coisa, porque o nosso tempo é nosso adversário aqui, o Brasil precisa de uma grande reforma na área da política, seja na legislação dela, como na partidária, porque o povo está cansado. Agora, quem é que tem que comandar isso? Os políticos. Qual é a pressão? A pressão tem que vir de fora, mas tem que vir de fora com conhecimento. O problema todo no país é o seguinte, o brasileiro não gosta de política, porque para todo brasileiro político é corrupto, político é um cara errado, mas as coisas só acontecem com uma ação política. Só vai se resolver no país o dia que o povo também resolver ele participar da política do ponto de vista do voto. Votar certo. Porque infelizmente ainda o que nós temos aqui é um sistema que na teoria política a gente chama de clientelismo, né? A política, na verdade, quando chega a eleição, vira um negócio. É o que em política a gente chama de clientelismo, a teoria do clientelismo. É negócio. Então, é no dia da eleição que eu vou acertar o meu voto com o Luciano, aí eu vou pagar o IPVA do meu carro, eu vou resolver uma série de problemas. Muito bem. É uma conversa que podia se estender por muito mais tempo, tem uma bagagem muito grande de lei, mas como ele mesmo falou, o tempo, ele nos domina, né? Então eu quero agradecer o Dirley, e ao mesmo tempo que eu agradeço e me despeço de vocês,
né, até semana que vem, quando a gente volta com um novo programa no Ponto, mas eu queria deixar uma sugestão também para o Dirley, para levar para o teu programa, né, o Carrossel ou alguém, para começar realmente a explicar para nós todos, população, o que é a reforma política, que a meu juízo é a primeira reforma que tem que ser feita. Sem fazer uma reforma política, não adianta reforma nenhuma trabalhista, nada de sindical, porque todas as outras estão presas a dessas negociatas que infelizmente são feitas no Congresso Nacional, vide, né, essa vergonheira com o nosso deputado presidiário. Fica aí a sugestão e o meu agradecimento. Obrigado, Luciano, obrigado aos amigos do Ponto. E para concluir essa coisa da reforma política, a primeira coisa que, se eu fosse um legislador, faria era a diminuição do número de partidos políticos. Esse é o grande problema. Grande abraço a todos. Valeu. Tchau, pessoal.